sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou fazer um dos vídeos mais complicados do projeto Lendo Sandman, que é sobre o arco Um Jogo de Você, das edições 32 a 37. Esse é um arco que ele vai assumindo significados diferentes em diferentes pontos da sua vida, eu acredito. Dependendo das coisas nas quais você acredita, eu acho também que ele pode assumir um significado um pouco mais profundo, às vezes mais doloroso também. Então eu conto com vocês para que essa discussão ela não fique só nesse vídeo. Eu realmente gostaria que vocês compartilhassem as impressões de vocês, as opiniões de vocês sobre esse arco aí nos comentários pra gente ver tudo que pode ser explorado numa simples história. Então vamos lá, porque esse vídeo vai ficar grande. Depois da montanha russa de emoções, que foi a Estação das Brumas, o Morpheus fica no cantinho dele e a história se concentra na Barbie, que é uma personagem que a gente viu ela lá em Casa de Bonecas, o segundo arco da história. Ela trocou a Flórida por Nova York depois de ela se separar do Ken, e ele trocou ela por uma namorada chamada Cindy, e eu tô citando esse detalhe porque Cindy é o nome de uma coleção de bonecas que foi feita nos anos 70 pra concorrer com a Barbie. Agora ela vive sozinha em Nova York, num prédio que tem muitas vizinhas bastante curiosas. Uma delas é a melhor amiga dela atual, né, a Wanda, que é uma mulher transexual super divertida, mega autêntica também. Tem a Hazel, que é chefe de cozinha e ela namora a Foxglove, as duas moram juntas ali nesse prédio. Tem a Tessely, que é uma garota mais reservada, até tem uma carinha assim de ser bastante frágil, aparentemente, pelo menos. E tem o George, que é um cara meio esquisito, assim, ele tem os próprios segredos deles. E a gente é apresentado a todos esses personagens de maneira um pouco superficial na primeira edição. Desde o incidente em Casa de Bonecas, a Barbie não sonha mais, o que, pontua a Wanda, é uma loucura, porque quem não sonha pira. E saber disso é importante porque o arco Um Jogo de Você abre com personagens da Terra dos Sonhos na cabeça da Barbie. Eles estão discutindo a ausência dela nesses últimos 2 anos, porque ela não sonha mais, então ela não vai mais pra essa terra. E o companheiro mais próximo dela, que era o Martin 10 Ossos, ele é um cachorro gigante amarelo que a gente também viu em Casa de Bonecas, ele decide ir pro mundo real usando uma Pedra dos Sonhos chamada Porpentina, que é muito parecida com a Pedra dos Sonhos que o Morfeu tinha e que ele destruiu. E assim, né, anos 80, um cachorro gigante aparece no centro de Nova York, e o que que acontece? Ele toma um tiro, na frente da Barbie, por sinal. E a gente vê que mesmo depois de 2 anos, ela se recorda dele, ela se recorda desse sonho recorrente que ela tinha. E antes de morrer, o Martin implora para que ela volte pra Terra, Terra com T maiúsculo, que é o nome do lugar lá em que ele vivia. O cachorro morre, fade out, as luzes se apagam. Fiquei triste, admito. Essa falta de sonho, ela parece afetar muito a personalidade da Barbie. É como se ela precisasse descobrir uma nova Barbie a cada dia, ela fica apavorada com a possibilidade de ser a mesma pessoa 2 vezes. E ela tá sempre em busca de algo pra se identificar, só que tal como um tabuleiro de xadrez, que ela até pinta no rosto já nessa primeira edição, a Barbie em si, que parece ser a protagonista, ela soa pra mim mais como um tabuleiro, realmente, onde peças vão ser jogadas, como se ela fosse um meio pra contar a história de outros personagens e fazer com que todos ao redor dela enfrentem a realidade de quem eles são, por mais doloroso que isso possa ser às vezes. E a gente começa a perceber isso já na segunda edição, Cantigas de Ninar da Broadway, que a Barbie ela volta pra casa com essa Porpentina e ela fica com medo de dormir e, sei lá, acontecer alguma coisa esquisita, então ela tenta se manter acordada o tempo todo. Quando chega a Hazel e conversa com ela sobre a possibilidade de ela estar grávida. A Hazel, não a Barbie. Primeira camada removida. A Hazel parecia uma pessoa muito durona, mas ela é muito meiga e inocente também, porque ela desconhece métodos contraceptivos, testes de gravidez, como são, como eles acontecem, e até que ela poderia engravidar do jeito que ela fez sexo, assim, com toda a certeza deste mundo. Só que ela tá preocupada com isso porque ela engravidou de um homem, sendo que ela tem um relacionamento de confiança, uma vida compartilhada com uma mulher, com a Foxglove, que é a namorada dela. E aí quando a Hazel vai embora, a gente vê o George, que é um outro esquisito lá do prédio. Mais uma camada removida. Ele se mostra um cara meio obcecado pela Barbie, ele tem vários pôsteres dela no quarto e tudo mais. E a gente tem aqui mais um elemento da magia, né, de Sandman acontecendo, que o cara tira pássaros negros de dentro dele, assim, abre e aí esses pássaros começam a distribuir pesadelos pelos habitantes do prédio. E a Barbie, que não sonhava há uns 2 anos, pegou no sono e foi pra terra que existe dentro da cabeça dela, um pedaço do sonhar que tem ali dentro da cabeça dela. E ela descobre que tem uma ameaça lá que ela precisa derrotar, que se chama o Cuco. Ele tá colocando tudo e todo mundo em perigo dentro daquele pedacinho de mundo. Nesse ponto é muito legal a gente ver os pesadelos dos personagens, os medos que cada um tem, é onde as outras camadas são removidas. Adoro essa metáfora,
cebolas têm camadas, ogros têm camadas. A Foxglove tem um pesadelo com o fantasma da ex-namorada dela, Judy, que foi morta lá em Prelúdios e Noturnos, naquele restaurante 24 horas. O nome dela não é Foxglove, é Donna, e a gente vê que ela tem sentimentos confusos dentro dela. A Hazel, tadinha, né? Ela teve um pesadelo terrível onde um bebê corpo morto, sei lá, ele vem e começa a comer e destruir tudo ao redor. A Wanda é atormentada por um pesadelo envolvendo a cirurgia dela, que é algo que ela gostaria de fazer, mas que ela tem medo. E olha só, a Tessa ali, que todo mundo achava que era ali a santinha, quietinha do prédio, não só não foi afetada pelos pássaros de pesadelos do George, como também pegou um deles e ele pegou fogo, demonstrando um poder e irritação que surpreende o leitor num primeiro momento. Matar o cachorro da Barbie no final da primeira história já foi uma coisa meio tensa, assim, né? Depois ainda veio aquele bebê esquisito do sonho da Hazel e tal, só que nada se compara às imagens grotescas que tem na terceira edição de Um Jogo de Você. A Tessa se revela uma bruxa imortal, matou o George, removeu um pedaço do rosto dele, depois pregou na parede, tirou o olho, tudo, e aí pregou na parede, e com a feitiçaria dela, ela faz ele falar tudo o que ele sabe a respeito do Cuco. Aí tem essa cena gloriosa aqui, né? As pessoas dizem que quadrinho é pra criança, obviamente não viram isso aqui. A Tessa demonstra bastante poder e determinação ali, ela resolve entrar no mundo do sonhar da Barbie, não para salvar a Barbie porque ela pode morrer, mas porque não se pode ser imortal e foda se alguém, qualquer um, conseguir mexer com você. E apesar de ser uma cena meio grotesca visualmente, ela também é muito engraçada, porque é legal ver a reação das outras mulheres no apartamento. Fica todo mundo chocado com a frieza da Tessa, sabe? E aí fica todo mundo, ah, meu Deus, o cheiro, o corpo. Ah. Gente, tem uma cabeça pregada na parede. De prioridades, né? E pra chegar no sonhar, a Tessa apela pra uma coisa bastante perigosa, uma espécie de rito para trazer a lua para baixo. É uma forma de seguir o caminho da lua pra acessar o sonhar. A questão só é que apenas as 3 mulheres da sala poderiam ir. E apesar de ser uma cena rápida, assim, me doeu muito o coração de ver a Wanda ser deixada pra trás por uma questão biológica. Como se não importasse a forma com a qual ela se identifica. Ela nasceu como homem, então assim vai ser. Esse é, sem dúvida, um dos, se não o arco mais feminino da história de Sandman, onde questões de identificação, sexualidade, feminismo e tudo mais são discutidas, mas não em personagens com declarações políticas, sabe? Aquela coisa feita pra chocar. E sim como os humanos que eles são. Pessoas indefesas, com medos, fraquezas, mas também com sonhos, desejos e certezas. E talvez por ser uma das personagens que mais me cativou, eu foquei muito na Wanda pra discutir essa questão de identificação. Ela se identifica como mulher e não como o homem que saiu da barriga da mãe dela. Ela decide viver dessa forma e ainda assim ela é assolada com pesadelos envolvendo o próprio corpo. Se ela não fizer a operação para remover a genitália, ela vai ser um homem? Se ela fizer a operação, ela vai ser realmente uma mulher? Seja como for, assim, doeu muito ver a identidade dela sendo negada tantas e tantas vezes ao longo da história. Seja pelos pais, que ainda chamam ela de Alvin Man, ainda por cima que é o sobrenome, Man. Seja pelos amigos ou até pela Tessa, que deixou ela pra trás, porque biologicamente ela não era uma mulher. Aliás, a Tessa, ela é um contraponto bem interessante na história, porque ela não parece ter nenhuma dúvida a respeito de quem ela é e o que ela tem que fazer, ainda que o orgulho leve ela a tomar atitudes egoístas, né, que colocam a vida de todo mundo em risco. Então, quando as 3 deusas aparecem na história, que em todo o arco elas aparecem, a Tessa, forma uma tríade pra poder entrar nos sonhos da Barbie, e ela mesma, a Tessa, fica no papel de anciã. Então tem lá a Foxglove como donzela, a Hazel como mãe, já que ela tá grávida, e a Tessa fica no papel da anciã, da sábia. E ela é a força que move tudo na história, porque é graças aos poderes dela que as coisas começam a caminhar pra uma solução. E pra mim isso é um contraste imenso com a Barbie, porque a Barbie o tempo todo parece que precisa ser salva. Tem até um momento, eu acho que ela é comparada à Bela Adormecida, se eu não me engano. Pra mim ela é uma ferramenta, né, um tabuleiro, como eu falei antes. Para os fãs de Velvet Underground, a 4ª edição do arco leva o nome de uma música deles. Na verdade, todas as edições de Um Jogo de Você levam o nome de uma música. Eu vou deixar a lista completa dos nomes e artistas no post lá no blog e também vou inserir na playlist do projeto que tem no Spotify. Mas o curioso dessa música em particular é que tem um trecho dela que diz: "Eu me vi em um sonho e tudo estava bem, estou começando a ver a luz." E considerando que é uma edição em que a Barbie tá dando mais um passo pra encontrar o Cuco, que a gente descobre que é uma versão dela mesma, só que menor, então a música faz bastante sentido. Falando no Cuco, eu sei que eu tenho que falar mais a respeito do que acontece no mundo fantástico, mas a realidade me atraiu bastante nesse arco, assim. Realidade entre aspas, porque a realidade aqui é um lugar onde um cachorro gigante aparece
aparece no centro de Nova York, um cara tira pássaros de dentro do corpo dele, a outra lá beija a língua do cara, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Não dá pra separar a leitura de um jogo de você entre momentos de realidade e momentos de fantasia, ainda que tenha cores nas páginas pra separar isso. Mas enfim, aqui pra gente discutir pelo menos dá. A Barbie parece ser só uma boneca, como o nome dela sugere, né, as memórias que a gente carrega da nossa infância. Mas quando ela era criança, ela tinha todo um universo fantástico dentro da cabeça dela, pra onde ela ia como uma forma de escapismo da vida tediosa, eu diria assim, dela. Esse lugar é cheio de criaturas que parecem realmente ter saído de livros do Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas, que são duas referências muito fortes em toda a parte fantástica do arco. Seja pela estrutura de trios, né, o Homem de Lata, o Leão e o coisa lá, esqueci, seja pelas falas ou atitudes. Mas esse mundo, na verdade, ele não foi criado pela Barbie, ele já estava lá, fruto de um acordo entre o Sandman com uma mulher chamada Alianora. Quando era pequena, a Barbie começou a sonhar com esse lugar, então ela ia pra lá com frequência, mas aquilo lá já existia. Só que aí essa terra, né, com T maiúsculo, foi tomada pelo Cuco, que visualmente me lembrou, por alguma razão, o menino amado, William March, mas ela tem atitudes de rainha de copa aqui. E quando as duas se encontram finalmente, rola um tour, né, que ela vai mostrando e explicando o que acontece lá, quem a Barbie é, e o que o Cuco é, na verdade, e que, aliás, a Terra precisa morrer e a Barbie também, se não tiver nenhum problema pra ela. O Cuco conseguiu se firmar nos sonhos da Barbie por conta da necessidade dela, daquele escapismo, porque os pais queriam que ela fosse uma daminha, né, não deixavam ela ler história em quadrinho, não deixavam ela brincar com o menino, então ela se divertiu muito nesse sonho cheio de versões dos brinquedos dela e se tornou uma princesa dali, né, que é uma fantasia que a gente descobre aqui, pelo menos, que é comum entre as meninas. Meninos sonham que são ágeis, inteligentes e super-heróis, e as meninas sonham que são princesas. E o Cuco me serve muito como um símbolo de crescimento, representando aqueles sonhos infantis nos quais a gente se agarra e não quer crescer, sabe? Ele é um inimigo mortal da Barbie, mas ele também é parte dela. Então tem aqui um dualismo interessante para ser trabalhado. E quando a Barbie perde a habilidade de sonhar, o Cuco fica preso lá. E a conversa com o Luz, por exemplo, explica bem o que ela tá sentindo e como é estar presa naquele lugar. E que por mais perfeito que aquilo seja, não dá pra ser criança pra sempre, tem outros lugares pra serem explorados. E a única forma do Cuco se libertar dessa terra, de ele poder voar novamente, é com um fim desse lugar. E então a Barbie destrói o próprio sonho. E em paralelo, como um reflexo perfeito do mundo dos sonhos, um furacão varre Nova York. O que eu acho legal depois disso é que o Morpheus, ele aparece e ele explica aquele lugar realmente é, e ele aparece pra dar um fim naquele banco de areia, como era combinado caso a Porpentina e aquele negócio lá que tem os símbolos japoneses, que se eu não me engano tá escrito sonho, pelo que eu vi em algum lugar, caso esses dois elementos fossem destruídos, como seguir o acordo. E como ele mesmo diz, é um recanto muito antigo, então chega uma hora em que tem que dar adeus. E aí tem uma descrição muito bonita dele aqui, que fala, né, como o manto dele vai se mexendo, abre aspas, como um retalho da meia-noite e olhos brilhando feito estrelas gêmeas. É uma bela descrição, convenhamos. E aí todas as criaturas dessa terra vão desaparecendo no manto do sonhar, dando adeus. E por último a Alianora, né, que é a dona da terra com quem o Sandman fez o pacto. E cara, essa cena é maravilhosa, porque ele tá segurando a terra toda aqui na mão, a gente vê, né, os rios, os castelinhos, enfim, tudo, como se fosse uma joia, realmente. Então ele larga a areia, né, larga a terra e tudo se desfaz. Mais uma das cenas icônicas de Sandman, por sinal. Tem o último desejo da Barbie, que ela pede que as mulheres lá que foram ajudar a resgatar ela voltem pro mundo real, sãs e salvas. E o Cuco vai pra longe, né, ele consegue se safar, digamos assim, porque ele precisa continuar o trabalho dele. Ela não era uma pessoa má, ela não era uma vilã, ela só estava agindo de acordo com a própria natureza, de acordo com a própria identidade dela. Então eu não tenho dúvidas de que um jogo de você se refira à questão de identidade, saber quem e o que os personagens são e como eles se veem. Porque se os sonhos moldam o mundo, a nossa visão de nós mesmos também pode ser moldada. Vide o Joshua, né, do vídeo anterior que a gente comentou de Espelhos Distantes, que aliás vocês disseram que foi meu momento filosófico. Me superei. Mas esse é um arco muito triste também, pelo menos foi o que eu senti nessa releitura, sabe, virando a última página, porque eu passei a me importar com coisas diferentes desde a última vez em que eu li esse arco. Todo mundo que importava pra Barbie morreu. Quando o sonho oferece um último desejo pra ela volta pra Nova York pra descobrir que Nova York foi arrasada pelo furacão, que tudo foi destruído graças às ações da Tesseract, que trouxe a lua pra baixo e alterou o clima todo, como o George explicou em algum momento aí do arco. E a Wanda morreu, então a última edição mostra a Barbie
Barbie sem casa, sem amigos e catando os últimos dinheirinhos dela pra ir até o Kansas no funeral da Wanda. Só pra chegar lá e descobrir que a família da Wanda ainda não entendia e aceitava a Wanda como ela realmente era, tanto que na tumba ainda tá escrito Alvin. Cortaram o cabelo dela e botaram um terno nela pra enterrar ela como o homem que ela nasceu. E essa parte é bastante bonita, assim, bastante forte também, porque a Barbie comenta sobre a possibilidade de a gente ter mundos inteiros dentro da gente. Ela tá falando isso com uma perspectiva dela, de quem foi pra Terra e viu que tinha criaturas dependendo dela, só que a gente pode ver isso com o olhar de quem tava de fora acompanhando. E os mundos que cada um carrega dentro de si, os pesos, as dificuldades, as coisas boas, sabe? Cada pessoa tem realmente um mundo próprio dentro de si. É aquela questão de você não julgar os outros pelo que você vê por fora, porque a gente não imagina como é difícil para as pessoas, como é difícil pra gente tentar fazer o nosso interior e o nosso exterior conversarem, tanto pra gente quanto pros outros, para que não fique aquela discrepância, para que a gente não fique infeliz na nossa vida, se sentindo uma coisa por dentro, mas tendo que agir de forma diferente por fora. Realmente a Barbie tá falando ali com uma visão limitada das coisas, só que isso se aplica a tudo que aconteceu. Obrigada, Barbie, por riscar o nome do Alvin e escrever Wanda. Foi uma última homenagem. Ainda que a próxima chuva vai bater ali, vai tirar o batom da tumba e Wanda será Alvin pros próximos visitantes. Pra Barbie, sempre foi Wanda. Ela sentiu aquela conexão, aquela identidade com ela. Isso já valeu a pena. Com relação a Wanda, por sinal, a mensagem que ficou pra mim é que escolher a própria identidade é um sinal de aceitação e coragem também, ainda que as pessoas ao redor não entendam e não aceitem isso. Só que ao menos ao lado da morte, que trata todo mundo igual e que não julga, a Wanda tava maravilhosa, tava da forma como ela sempre se viu, como ela sempre se imaginou nos sonhos dela. Sem nenhum medo, sem nenhum receio, com toda a exuberância que era natural dela. A gente pode ver a morte da Wanda como uma punição por ela ser quem era e vá pra fogueira New Game por ter escrito isso, ou a gente pode ver a trajetória dela como um exemplo de quem tinha sonhos, medos e desejos, mas que se sentia bem com a identidade que escolheu, ainda que fosse negada pelos outros o tempo todo. E ponto. Eu fiquei com a segunda opção, ainda mais considerando a época em que a edição foi lançada e como foi legal ter uma personagem trans sendo retratada de forma digna, de maneira que ela não fosse uma drogada, uma prostituída, enfim, como a mídia pinta muitas vezes. Não sou eu que tô falando isso, tá? Tô falando com base no que a gente vê por aí em livros, séries, quadrinhos. Pô, isso é legal pra caralho, vai. Um brinde à Wanda. Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar com vocês nesse espaço de tempo socialmente aceito. A participação de vocês é muito importante pra fazer essa discussão crescer, ganhar corpo, ganhar forma, então deixem aí nos comentários quais foram os momentos favoritos de vocês, o que vocês sentiram com o arco da Wanda ou com a história de outros personagens também. Suas alegrias, tristezas, momentos engraçados, se é que teve algum, momentos tristes, tenho certeza que tiveram vários. O próximo vídeo é sobre Convergência, mais um conjunto de histórias que tá em Fábulas e Reflexões. E aproveitem a leitura, deixem um like aí no vídeo, um comentário e a gente se vê no próximo. Tchau!